Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural e eu começo a conversa de hoje com as palavras de um dos maiores intelectuais do país, o professor Antônio Cândido, morto 3 dias antes da gravação deste programa. A literatura é uma necessidade universal experimentada em todas as sociedades. O programa dessa semana vai falar de leitura e desenvolvimento humano e para isso nós estamos recebendo 2 mulheres de muita força, 2 ativistas na área que são responsáveis por levar esse direito e este poder de contar a própria história a diversos lugares e indivíduos neste país ainda tão carente. Abel Santos Maier, educadora social e coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, gestora da rede de leitura Literasampa. E a educadora Silvia Guimarães, fundadora e atual presidente da Associação Vagalume. Que honra ter vocês 2, eu com a minha parcela de ativismo pela leitura também. Eu vou começar jogando a frase mais simples, talvez mais simples, mas para as 2. Eu queria saber por que ler é importante. A começar, Abel, por favor. Olha, você começou falando de Antônio Cândido, que é uma referência para nós das bibliotecas comunitárias. Ler é importante porque a gente não consegue viver sem sonhos. E a literatura que possibilita que nós saiamos das situações cruéis do cotidiano e consigamos experimentar outras histórias, outros cenários. A gente precisa da literatura para pensar o futuro. Olha que delícia, concordo plenamente. Você, Silvia? A ler, né, no nosso mundo de hoje, ler é poder, né? Eu acho que a leitura, a gente vive num mundo, numa sociedade que se organizou como um mundo letrado. E mesmo nesse universo hoje digital, né, que até alguns anos atrás parecia que a leitura não ia ser mais tão vital para a aquisição do conhecimento, porque tem vídeo, porque tem... Mas não, né? Passa o tempo e a gente vê que ainda o cidadão, para navegar nesse mundo de informação, de conhecimento que a humanidade acumulou até hoje, ele sem a leitura, ele fica muito prejudicado. Então, a leitura, ela é uma ferramenta no seu processo, para mim, né, de desenvolvimento pessoal, de busca daquilo que você precisa, que você quer, de construção de sonhos. E, portanto, ela empodera, né? Ler dá poder. É interessante você usar essa palavra, porque a gente vive um momento de muitas narrativas, né? Narrativa de minorias, narrativa de empoderamento feminino. A narrativa parece que está presente, inclusive, na forma com que a gente classifica alguns acontecimentos, né, e como eles estão sendo tratados. Tratando especificamente disso, por que a literatura nos ajuda em momentos de tantas narrativas? Bom, eu acredito que a literatura, ela possibilita que a gente seja mais do que a gente sozinho, né? Então, a gente tem uma possibilidade de vivências limitadas enquanto seres humanos, sozinhos na nossa vida ali. Você vai, enfim, ter um namorado, ter seu filho, arrumar um emprego, né? Ter as suas vivências. E com o universo da literatura, você vai ter mais N vivências. Você consegue, na verdade, navegar por uma possibilidade infinita, né, de vidas que você pode viver. Então, isso eu acho que te permite a tal da empatia, né? Te permite entrar na pele do outro, entender o que o outro quer dizer, o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. E aí você conseguir entender que são muitas as narrativas, são muitos pontos de vista, são muitas as histórias que coexistem nesse mundo. Acho que a literatura nos permite estar nesse mundo de uma maneira mais inteira, né? Bom, por favor, Bel. Eu acho que há uma importância também, né? Quando você lê, você vai reescrevendo aquele livro com o autor. Eu lembro de um tempo que as escolas perguntavam, né, o que o autor quis dizer. Eu não sei o que o autor quis dizer, mas eu sei o que ele disse para mim, né? Porque como é que eu vou incluindo a minha história, o meu olhar dentro daquele texto. Sim. Um livro bem escrito, ele ajuda a gente a reorganizar a nossa vida, né? A literatura, ela é um reorganizador do nosso pensamento, do nosso estar no mundo. Antes da gente entrar nisso, porque vem a pergunta básica, né, que é como fazer com que os jovens leiam, uma vez que na escola a gente tem um currículo que impõe algumas leituras que para muitos desses jovens não é nada agradável. E às vezes o primeiro contato já é com aquilo ali. Pau! Fala, não é a minha área, não gostei, não desta forma, mas enfim, vou tratar disso. Mas antes eu queria apresentar para quem nos assiste um pouco do trabalho que vocês fazem. Então, começando pelo Literasampa, por favor, conte para mim o que acontece no Literasampa.
Olha, o Litera Sampa hoje é uma rede de bibliotecas comunitárias organizadas no estado de São Paulo. Tem biblioteca embaixo de tenda de circo, tem biblioteca que é uma carroça puxada por catadores de materiais recicláveis, tem biblioteca em cemitério. É uma rede... Cemitério eu não tinha visto. Em cemitério. Sério? A biblioteca que eu coordeno com jovens é uma biblioteca que fica num cemitério aqui no extremo sul, uma área de proteção ambiental que não tinha mais onde colocar uma biblioteca e o único espaço disponível era a Casa do Coveiro. No início, imagina, livro de né? autoajuda nesse local. Os jovens já não leem, imagina ler no cemitério. Então, alguns falaram, nem morto. A gente falou, morto vai, precisa ser vivo e ler. E aí nós acabamos ressignificando, o Litera Sampa ele faz isso, né? A gente pensar qual é o lugar da leitura. É a biblioteca, agora essa biblioteca ela pode estar em qualquer lugar. A biblioteca precisa estar onde as pessoas estão. Sim. Então nós fomos para o lugar mais silencioso da região e levamos barulho, levamos literatura, levamos vida num lugar onde tem morte. Olha, que normalmente. Fantástico. E essa biblioteca, Caminhos da Leitura, ela é uma das bibliotecas da rede Litera Sampa que vem aí insistentemente tentando fazer de São Paulo uma cidade leitora. Nossa, agradecemos muito e ler em qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar, você pode ler. E até fazer um exercício de ler com barulho, que dá certo. Que dá certo. Agora, o Vagalume é uma ação específica na Amazônia. Por quê? A gente foi para a Amazônia 15 anos atrás, motivadas, eu e duas amigas, né, a Laís e a Maria Tereza, por uma curiosidade, quase que uma indignação do quão pouco a gente conhecia do nosso próprio país, né? Então a gente se propôs a fazer um projeto que nos permitisse ter uma interação com as comunidades da Amazônia e a gente, ao ir lá a primeira vez para ver, já se deparou com uma escola rural. Eu já era educadora aqui em São Paulo, em projetos sociais também, e a gente percebeu que nas escolas não tinha nenhuma estrutura de projetos de leitura, não tinha acervo, os professores, enfim, estavam muito pouco amparados para trabalhar com isso. E aí a gente escolheu como ferramenta de troca, né, desse encontro que a gente se propôs a fazer com essa riqueza do Brasil, essa riqueza cultural que o nosso país tem, a gente escolheu a literatura. Então a gente se propôs a levar sementes de bibliotecas, né, conjuntos de literatura e uma formação de mediadores de leitura para comunidades no interior da Amazônia brasileira, várias comunidades, e levar para as pessoas essa ideia de que ali houvesse uma biblioteca para as crianças no primeiro momento, né, para introduzir as crianças nesse universo da literatura que elas depois iam acabar se aprofundando na escola, né, no melhor dos casos. E aí a gente viu que essa proposta realmente teve um eco tremendo, teve muita procura, teve muita demanda, não havia nada parecido na época, sobretudo nessas regiões, né, onde a gente chegou. E aí a gente foi se organizando pela demanda deles, que foi muito grande, para se tornar também uma rede de bibliotecas comunitárias e para a gente repassar esse know-how de como implantar isso, de como iniciar esse trabalho para pessoas de lá. Então hoje a Vagalume ela é uma organização que trabalha basicamente com voluntários lá da região amazônica, mobilizando essa rede de leitura. Então são cerca de 1.000 pessoas que são engajadas no projeto nas mais diversas comunidades, em lugares distantes daqui, né? E é isso, e a gente trabalha com leitura. Nosso público começa, né, com as crianças, mas o projeto ele envolve os jovens, acabou envolvendo os adultos, os mais velhos, que queriam também contar suas histórias naquela biblioteca, e aí ele foi crescendo e se tornando mesmo um movimento, eu acho. Olha, a gente vai dar uma pausa muito rápida nessa nossa conversa deliciosa, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de leitura e desenvolvimento humano, com Bel Santos Maier, gestora da rede de leitura Litera Sampa, e Silvia Guimarães, fundadora e atual presidente da Associação Vagalume. Qual que é o resultado disso? Porque o que se percebe muitas vezes é que existe uma carência do acesso. O livro é um troço caro,
muitas vezes você não tem acesso a ele, muitas vezes não foi gerado o interesse, e aí são etapas a serem discutidas, mas já 15 anos de projeto, por exemplo, podemos já ter resultados palpáveis e citáveis para dizer como esses acessos, como esse acesso aos livros mexeu com a vida dessas pessoas? Então, a gente tem histórias de impacto, né? Histórias muito bonitas de pessoas que nos contam, né? Crianças, hoje com 15 anos, você vê crianças que cresceram com aquela biblioteca chegando, com acesso àquela literatura e que aí foram se tornando jovens mediadores de leitura. Alguns hoje estão na faculdade, um foi fazer letras, por exemplo, me lembrei de um rapaz em Soure, ele é do Marajó, e hoje ele está se formando em letras e ele está ajudando a construir a biblioteca da comunidade onde ele cresceu, né? A sede, e ele fala exatamente isso, né? Que a Bel começou o programa falando. E a gente pergunta para ele, André, o que foi essa biblioteca para você? Ele falou, olha, lá de onde eu venho, uma região dura para a infância em alguns aspectos, né? Tem aspectos lindos de contato com a natureza e tal, mas em alguns aspectos é muito duro. E essa biblioteca para mim foi uma oportunidade para eu sonhar. Né? Foi o lugar onde eu comecei a sonhar. Era ali que eu ia, sentava com aqueles livros e começava a sonhar em conquistar coisas que hoje eu conquistei. Então, assim, a gente tem histórias de impacto que nos comovem e nos motivam. E a gente tem percepções ali muito imediatas de que com o início desse trabalho, você expondo, o acesso é muito importante, né? Você falou do acesso. Você expor as pessoas regularmente à literatura, você vê que em muito pouco tempo você já tem um leitor ali, né? Então, que começa ele próprio a escolher aquilo que ele vai ler, enfim, a levar a leitura para outros também, né? Porque tem essa generosidade. Né? Porque transforma a pessoa e também leva a ela ser um transformador também. Exato. Não, eu acho que tem uma transformação na família. Nós estamos, nesse momento, minha organização e a da Silvia, analisando o impacto que as bibliotecas comunitárias tiveram na vida desses jovens, né? O IBEA, que começou no final dos anos 90, hoje tem jovens fazendo doutorado e mestrado em literatura. Delícia. E em bibliotecas começaram em áreas periféricas aqui da cidade. E o que a gente tem percebido, assim, esse jovem, ele pega o gosto pela leitura, porque a literatura te ajuda a reorganizar a sua vida, não só a sua vida como leitor, mas a sua vida por inteiro. Você vira uma referência na família, você deixa de ser aquela pessoa esquisita que está sempre nos cantos com o livro e começa a despertar uma curiosidade dos mais novos. Por que essa pessoa está sempre com o livro na mão? Sim. Como ele consegue rir e chorar só com palavras? Tem ali o que tem ali? Isso acaba mexendo com os mais novos da família, isso mexe com a estrutura da escola, porque a escola começa a perceber um aluno diferenciado, um aluno que você não precisa mandar ler, ele mesmo lê. A biblioteca, ela vira um ponto de referência para aquela comunidade. Ela vira um lugar não só para encontrar livros, mas é um lugar onde você pode encontrar conforto, onde você pode encontrar conversa, onde você organiza as pautas reivindicatórias daquele lugar. Então, a literatura, a leitura, ela acaba despertando essa ação política, né, que você falava no início. Agora, ela tem um papel tão importante de manter a cultura, o folclore, né? Você tem livros que são muitas vezes os apresentados para os adolescentes na escola, que são os tais dos clássicos, e que tem uma importância muito grande com tudo isso que eu já falei, mas que não necessariamente são agradáveis a essas crianças, a esses jovens. Eu queria que vocês me explicassem um pouco, porque eu luto com isso desde a adolescência, de que cargas d'água tinha que ler tal coisa, se meu interesse estava em outra coisa, para fazer com que esses jovens leiam. Porque Dostoiévski tem um valor importantíssimo, mais Machado de Assis tem um valor importantíssimo, que seja, mas e se a pessoa não tem interesse naquilo? Existe a literatura sem valor? Existe o livro que é inútil? Vou ler Harry Potter, não tem valor nenhum? Por favor. Olha, eu acho que não, né? Então, assim, eu sou daquela educadora que acredita, assim, até bula de remédio serve. As pessoas precisam ler, né? Você conseguir compreender o que você lê, isso é um ganho, né, inestimável que a gente pode ter. E a porta de entrada para essa leitura, assim, me preocupa muito pouco, né? Assim, eu não sou uma adepta da autoajuda, que acho que a literatura bem escrita é uma autoajuda, né? Então, assim,
Acho que um jovem ele pode ler o gibi, qualquer literatura. Agora, você só pode dizer que você gosta quando você tem a possibilidade de escolher. E muitas vezes o público que chega às bibliotecas comunitárias, ele não tem possibilidade de escolha. Nós precisamos apresentar esses autores. Então, quando você vai, né, nas nossas bibliotecas comunitárias, o acervo é altamente qualificado. Os melhores escritores e ilustradores do nosso país e também da literatura internacional traduzida estão nas nossas bibliotecas. E por uma questão de princípio, porque nós dissemos, quem não é leitor precisa do melhor livro. Sim. Quem é leitor, lê qualquer um e joga aquele livro e fala, eu não gosto disso. Né? Então, assim, os nossos não, eles precisam. Então, como é que a gente ajuda a levar uma chave de leitura para Machado de Assis? Eu também não gostei de Machado de Assis quando eu li a primeira vez, mas quando eu li o conto Pai contra Mãe, já adulta, eu tinha a chave de leitura. Sim. Então, essa é uma tarefa nossa na formação de leitores. Né? Também e aí você pode escolher, falar, olha, eu gosto desse tipo, desse gênero, não gosto do outro. Mas você só pode escolher quando você teve a possibilidade de ser apresentado para esses gêneros literários, para esses autores. E muitas vezes a escola não faz isso. E quando faz, como a gente estava conversando até antes um pouco do programa, faz de uma forma que não aproveita o livro da melhor forma, né? Uma análise fechada, com uma demanda de que você tenha, primeiro, um tempo exato para a leitura e depois o que ele quis dizer. A gente estava conversando isso, né, Silvia? Às vezes não é só o que o autor quis dizer, é como aquilo impactou em mim, né? Essa avaliação talvez tenha que ser diferente. Eu acho que aí entra... Porque a gente acredita, porque a gente se encontrou nessa dedicação para o tema das bibliotecas comunitárias. Porque acho que ler é você entrar num universo muito vasto, né? E é um universo que tem desde, a gente estava falando aqui de quadrinhos, de livros de autoajuda, até Dostoiévski, Crime e Castigo, que é uma coisa maravilhosa. Se você quer dizer, você falou Machado de Assis e Dostoiévski. De cara, você tem uma leitura árdua de Machado de Assis, um saco, né? É uma pedreira, mas quando você está pronto, quando aquilo te encontra e você encontra aquilo... Vai ler Zaratustra, né? Você tenta se matar. Mas assim, você lê de verdade, você ser tocado pelo Dostoiévski com Crime e Castigo, é um presente da vida, né? Você transcende, você vai para outro lugar. Então, assim, como é que você chega lá? Primeiro, acho que não é um caminho linear, né? Não é uma piramidinha, você lê uma coisa, depois você lê outra, depois você lê outra, como a gente às vezes quer acreditar, né? Um caminho... não é óbvio, não é o mesmo caminho para todas as pessoas. Enfim, somos muito diversos. Então, quando a gente seleciona o acervo, né, Bel, a gente costuma escolher o que há de melhor, no sentido de... É difícil dizer o que é melhor também, mas assim, primar por coisas que estão notadamente ali muito caprichadas, com um texto muito bom, com uma ilustração muito boa, com um projeto gráfico muito bom, e pela diversidade também. Você não vai numa biblioteca comunitária dessas que a gente milita, né, e você vai encontrar uma coleção tudo igual da mesma editora. Não. Por quê? Porque a diversidade precisa ser apresentada para o leitor, para que ele possa fazer esse caminho. Quer dizer, o caminho ele é individual. O papel das bibliotecas comunitárias, dos mediadores de leitura e também da casa, da escola, mas como a gente não tem isso muito forte na escola, e em muitas casas também não, a biblioteca ocupa esse espaço, é o papel de apresentar à pessoa este universo e estar ao lado dessa pessoa dizendo que ela pode trilhar o caminho que ela quiser. Né? Apoiá-la nas escolhas. Então, eu quero um livro preto e branco. É muito bonito ver criança pequena, assim, escolhendo, sabe? Primeira infância, criança de 2, 3 anos, 4 anos. Porque eles pegam e ficam lendo o livro de cabeça para baixo. Aí, às vezes, pega um porque é cheiroso, porque tá novinho, fica cheirando o objeto. Aí, às vezes, pega um, tem bebê, é uma graça. Você vê, a gente põe, inclusive, livros grossos, né? Para os bebês explorarem. Aí, às vezes, você vê o bebê lá querendo aquele tijolão ali, um bebê. Por essas e por outras, né? Vai pede, vai ganhar. Eu não gosto desse negócio. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, porque, nossa, vamos viajar muito aqui ainda. Fica aí.
Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de leitura e desenvolvimento humano com a Bel Santos Maier, gestora da rede de leitura Literasampa, e Silvia Guimarães, fundadora e atual presidente da Associação Vagalume. Eu queria voltar com vocês para falar de uma coisa que, Bel, uma vez eu estava vendo uma entrevista sua que você falou que um poema marcou a sua história e o seu corpo. É possível marcar o corpo, um poema, uma história, deixar marcas no corpo? Como assim? Olha, embora eu seja notadamente uma mulher negra, isso não foi muito simples, né? Me perceber como negra num país marcado, né, pela invisibilidade de alguns segmentos. E um poema do Oliveira Silveira me marcou, porque é um poema bem curtinho, vou falar. Por favor. Ele dizia assim, eles querem que nós saibamos que eles foram senhores e que nós fomos escravos. Eles querem que nós saibamos que eles foram senhores e que nós fomos escravos. Eu disse, fomos. E aquilo mexeu demais comigo, né? Eu até fiz uma postagem, né? Nós estamos aqui logo depois do Dia das Mães, e eu falo como é que pode ser uma mãe que não teve vida de princesa educar as filhas para serem rainhas. Então a literatura, ela me ajudou a mudar o meu destino dado, né? A literatura marcou o meu corpo. Era como eu conheci Oliveira Silveira, né? Então ver aquele homem negro falando aquilo e dizendo, olha, o passado é passado e o futuro não pertence a Deus, pertence a cada um de nós, né, que nos endeusamos e transformando, isso foi marcante. Nossa, que lindo, Bel. Obrigada, viu? Eu fiquei arrepiada aqui. Gente, eu também. Ah, que coisa. Bom, e assim, mudando do altíssimo profundo para algo que parece muito banal, mas que não é, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância dos gibis. Porque crescemos com Mônica, né? Crescemos com outros tantos tipos de gibis, mas hoje, Machado de Assis, estamos insistindo no Machado de Assis, parece que é o único, mas enfim, ele está em gibi, né? É Dom Casmurro saiu em gibi, não foi? Foi. Enfim, e temos muitas coisas interessantes em gibis e eu entendo que isso tem, inclusive, facilitado a aproximação por conseguir retratar algumas realidades sociais. Então, o gibi é sim uma ferramenta, é uma forma de literatura ou ela é muito marginal? Eu acho que entra nisso que a gente estava dizendo, que eu concordo com a Bel, que até bula de remédio, né? Quer dizer, que o gibi... Eu leio, Então, ele é uma porta de entrada, né? E ele tem até feiras específicas, né, do pessoal dos quadrinhos. Existe um mundo super sofisticado dentro do que a gente chama de gibis, né? Os mangás. Exato. Então, uma cultura do quadrinho, né, é muito interessante, muito rica, muito cheia de referências da arte, referências da própria literatura. Então, eu acho que o gibi, ele é um gênero, né? Como ele é uma forma de expressão da literatura muito atual e ele precisa estar presente também quando a gente Nas bibliotecas se propõe. comunitárias tem gibis? Sim. Tem? Nós trabalhamos, né, algumas de nossas bibliotecas têm trabalhado com a classificação por cores, que foi desenvolvida por uma bibliotecária do Centro Luiz Freire de Recife, que ela traz os gêneros literários como uma possibilidade do leitor construir uma autonomia. Então ele traz cores, né? Então cor determinada para romance, para gibi, uma cor determinada para literatura infantil, juvenil. E para nós tem sido importante, porque muitas vezes, né, saber que ali na biblioteca tem gibi é um jeito de você tirar dessa marginalidade que os gibis estiveram. Puxa, se está dentro da biblioteca é porque é importante. Sim, sem dúvida. Né? E tem sido muito interessante também conhecer os quadrinistas que têm produzido, né, obras contemporâneas. O Marcelo de Salete, né, tem o Cumbi, que é uma obra de arte, João Pinheiro, com Carolina. Então, poder trazer, né, essa literatura contemporânea em quadrinho para dentro da biblioteca é tirá-la da marginalidade e ampliar a nossa formação como leitora, né? Eu não sou uma leitora de gibi,
tem sido para mim uma oportunidade de ter acesso a esse gênero. Eu voltei, porque eu sou mãe, tem que ler Gibi da Mônica. E é fantástico, porque o Maurício de Souza ainda conseguiu fazer personagens, é cadeirante, uma das personagens é cega, enfim, ele consegue trazer toda essa inclusão né, dentro do gibi, todos participando juntos, e é muito legal que as crianças já cresçam vendo isso. E aí vem minha outra pergunta, quer dizer, esse processo de transformação de interesse da leitura começa bem lá, piquituchos. Por isso a importância dos pais lerem para os filhos e lerem em casa, porque o exemplo gera isso. Você estava falando dos filhos lerem, ou do adolescente ler, e é quem está em volta, que antes achava aquilo estranho, de repente se interessa, porque cargas d'água você olha tanto para essas letras. Quando você pode também ser um influenciador como pai, é importantíssimo, não? Isso hoje em dia já tem uma série de estudos e de pesquisas que comprovam o impacto da leitura na primeira infância, né? Pesquisas, tem uma que chama o Gap, a lacuna de 30 milhões de palavras, né? Que é de uma dupla nos Estados Unidos que pesquisou crianças com acesso à leitura e à educação, mas principalmente à leitura na primeira infância, acompanhou 30 anos o grupo dos que tiveram acesso à leitura e dos que não tiveram. E fizeram uma conta, enfim, de que havia um gap, uma lacuna entre eles de cerca de 30 milhões de palavras. Então você imagina que o que são 30 milhões de palavras? É uma poder, né, de você se expressar, de entender onde você está, de entender seus direitos, de argumentar, de conseguir o que você quer, que você, enfim, deixa de ter se você não tem o acesso à leitura. Então, existem estudos científicos que provam já hoje como a leitura, desde pequeno, ela introduz a criança num mundo ali que depois é cumulativo e é quase que natural o desenvolvimento. E, por outro lado, você vê trabalhando em algumas escolas, né, enfim, na periferia, escolas públicas, às vezes você vê muitas crianças que chegam a uma idade de 10, 11 anos sem se alfabetizar, né, sem aprender a ler, como a partir dali fica duro para elas, né, como é árduo, que baita, sabe, que sacanagem com essa criança a gente não fornecer um ambiente competente o suficiente para ela chegar nessa idade com uma proficiência leitora razoável. Então, você tem que ler desde pequeno mesmo, e aí ou são os pais, ou os irmãos mais velhos, ou os tios, ou as bibliotecas, os mediadores de leitura, os programas que tem numa cidade como São Paulo, você tem, né, oportunidade de levar as crianças para esse tipo de situação, mas é muito importante que você ofereça desde pequeno para a criança esse momento da leitura gratuita, né? Dessa leitura que não espera nada em troca, que a criança pode dormir, que né, ela não precisa ficar até o final e dizer qual é a moral da história, não. Ela pode pedir de novo, inclusive com criança pequena, quem tem filho pequeno, é muito comum, né, eles se apegarem a uma história e pedirem 100 vezes aquele livro, que é fundamental, porque significa que ali naquela história tem alguma coisa que eles estão querendo elaborar e entender e repetir, sentir de novo, que tem a ver com a vida deles, né? Então, a literatura na primeira infância, hoje em dia é indicada até por pediatra, né? Realmente é algo que as crianças todas têm direito a ter. O programa dessa semana fica por aqui, mas a boa notícia é que na semana que vem nós vamos continuar com essa conversa sobre leitura e desenvolvimento humano com a Bel Santos Maier, gestora da rede de leitura Literasampa, e Silvia Guimarães, fundadora e atual presidente da Associação Vagalume. Fique conosco, acesse a nossa página no Facebook, leia. Eu sou Marina Machado e até a próxima.